Vamos falar agora com o doutor Geraldino Nunes, criminalista, especialista em crime militar e outros, dentre outros, né, doutor? Entre outros. Me conte um pouquinho da sua trajetória, doutor, por Olha, favor. eu tenho mais de 30 anos de advocacia. Já fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção DF. Já fui vice-presidente da Comissão de Prerrogativas. Os advogados sabem o que é a prerrogativa, Sim. é um dos maiores é, benefícios e atributos para o advogado, para fazer uma boa defesa. Eu já advoguei em casos assim que foram até de matéria nacional, por exemplo, o caso da, da doutora Marta Vargas, delegado, o caso da filha do Luiz Estevam, do sequestro da filha do Luiz Estevam. E, além disso, o caso do Marco Antônio Velasco também, eu atuei na fase de instrução. Um caso bem rumoroso, até hoje aí o pessoal fala. Sim. Então, quer dizer, eu já sou bastante macetado aqui. Bastante estrada na coisa, né, Já doutor? advoguei, faço tribunal do júri, tem mais de 500 tribunais do júri. O tribunal do júri, para mim, é a excelência do direito, onde você... O povo ali, para mim, é onde tem a verdadeira justiça. Uhum. Porque o jurado ali, ele julga com a consciência, julga com os valores morais, né? Então, ali ele vê que o pai de família, o cidadão que cumpre as normas, às vezes cai na infelicidade de cometer um homicídio, às vezes para proteger o filho. Quer dizer, tem vários fatores. Então, a gente está nessa labuta já há bastante tempo. É o que eu digo sempre. O cidadão comum não sai de casa querendo cometer um crime, seja lá o que for, um crime de trânsito, seja lá o que for, né? Sim, Ele não é o profissional do crime, né? exato. Então é muito fácil julgar, né? A opinião pública sai julgando sem saber o que há por trás daquilo, né? E por isso está aí o advogado justamente para isso, para elucidar a verdade da coisa. Eu quero até enfatizar aí, porque como eu fui muito tempo advogado de associação de militares, por exemplo, da ASPRA, da Caixa Beneficente, da CAB, eu fiz vários julgamentos de policiais militares que na perseguição do bandido, do criminoso, foram para o tribunal do júri, Olha só. trocando tiro com o bandido. Quer dizer, o cara hoje, o policial tem até medo de puxar uma arma quando ele vai tentar salvar uma vida, porque pode acabar no tribunal do júri. Quer dizer, Com certeza. graças a Deus, o cidadão de bem, o cidadão que julgou, entende que o policial estava ali arriscando a vida dele para salvar a vida de outro, né? Ou então para impedir o crime. E a vida de policial não é fácil, né? É uma coisa. O cara tá ali aberto a qualquer coisa, né? Eu mesmo já tomei como é que chama? Tive uma abordagem que eu quis. Como é que fala? Argumentar com o policial, né? Eu falo, ó, o senhor simplesmente aguarde qualquer questionamento que o senhor tiver, deixa eu terminar de fazer o meu serviço, depois a gente. E depois nós conversando, ele disse: ninguém tem estrela na testa. Eu não sei se o senhor está armado, se o Sim. senhor está mal intencionado. Existe todo um procedimento, né? É óbvio que existe maus profissionais, e a gente já viu vários casos aí, em todos os lugares, em todas as profissões, na advocacia, no jornalismo, Sim. na própria polícia militar, mas não significa que esses aí são o parâmetro. Então. O parâmetro são os bons policiais, os bons jornalistas, os bons advogados. Esse é que é a grande maioria, né? Exatamente. E dentro desses 30 anos do senhor, o que o senhor nos conta? Qual o caso o mais dramático e o mais interessante, assim, interessante que eu digo assim, foi inusitado, vamos dizer assim. Rapaz, teve alguns casos, eu não vou poder citar nomes, até Não, porque claro, sem citar nomes. mas teve um caso que eu fiz um júri, engraçado, e até meu filho estava fazendo direito, ele esteve comigo, né? O cidadão, ele casado e tal, saiu, fugiu com a mulher, foi morar em outro estado. A mulher se separou, quer dizer, ele achando que estava fazendo uma coisa assim, povo dele, vamos salvar no casamento. Um belo dia o cara chega em casa e a mulher tinha levado tudo. Veio para Brasília, ele veio atrás e ela já estava morando com outro cara. Bom, ele foi lá, bêbado, bateu na porta do cara, e aí ele deu 5 tiros no cara, né? No julgamento, ele falou até, ele tinha ficado preso um tempo, mas ele pegou esses tiros aí, acertou acho que só 3, e ele disse que fez esses disparos porque ouviu o cara perguntando: fulana, pega a arma aí. Aí na hora que ele ouviu isso, ele, para se proteger, Olha. ele deu os disparos.
Aí o que acontece, né? A gente tem uma tese chamada legítima defesa putativa. Se você imaginar que está correndo o risco de ser alvejado, ou sofrer uma agressão, você pode reagir. E foi essa tese, a tese foi acatada, a gente ganhou o júri lá por 5-2, o cara foi absolvido. Só que o tribunal entendeu que a decisão foi contrária à prova dos autos. Nossa. Aí qual é a questão aí que você... Qual é o fato curioso? É porque esse cidadão que tinha sido alvejado, depois que esse cara foi absolvido, foi lá e deu uns tiros nele também. Ah, meu Deus do E céu. aí também não matou. Ficou É. isso tudo na briga por causa de uma mulher, rapaz. Gente, E tanta aí, mulher no mundo. pois é, e aí os caras foram lá, deu os tiros nele, também foi absolvido, entendeu? Quer dizer, já estava elas por ela. Mas aí, como o julgamento do outro voltou, eu não fiz esse julgamento, porque eu já tinha saído, Sim, né, sim. da associação, mas essa é a situação. Então, quer dizer, hoje temos que pensar melhor, né? Não, e hoje qualquer coisa você tem que pensar muito, mais de uma vez, inclusive. Com né? certeza, com certeza. Realmente é muito complicado. O que o senhor gostaria de acrescentar aqui hoje com a gente, doutor? Cara, olha só, a gente advoga aqui, nós estamos hoje, né, começando uma parceria aqui com vocês, e é aquele negócio. É muito comum pessoas da advocacia, as pessoas acharem que o advogado criminalista, ele defende bandido. Né? Até o dia que precisa de um advogado criminalista. Aí ele vai perceber que não é. E são vários fatores, às vezes um acidente de trânsito, às vezes você sofre alguma violência, age de uma forma meio impensada, mas existe na lei alguns benefícios, por exemplo. A gente não está lá para julgar, não é a minha função julgar ninguém, a minha função é que você tenha, por parte do judiciário, um julgamento isento, seja julgado por um promotor, dentro dos limites da acusação, o juiz também tem que apreciar a prova da forma correta, e a minha função é defender os seus direitos. Então, se sofrer quando você vai na delegacia mesmo, a função do advogado lá não é nem interferir na investigação, até que a gente não pode, mas só para estar do lado e garantir, olha, isso aí ele não vai falar, ele não pode ser agredido. Uhum. Então, o primeiro momento em que o advogado chega para poder assegurar os direitos. Porque muitas vezes pegam uma pessoa leiga, né, que não tem noção de nada do que está acontecendo. Uma frase, uma palavra que ela posta fora de contexto, e o policial, por exemplo, no caso de uma delegacia, ele entender de outra forma, tá feito todo o prejuízo. Você falou de um caso curioso, agora mesmo, por exemplo, qual é a necessidade de um advogado? Um rapaz, um empresário, ele foi preso por porte ilegal de arma. E veio para audiência de custódia, e o promotor queria aplicar lá uma multa. E eu falei, não, excelência, a situação aqui é uma situação sui generis. Por quê? Porque ele tinha o porte, ele tinha o documento do trânsito, Sim. a guia de trânsito. O que acontece? Ele tinha uma fazenda no Mato Grosso, foi lá contratar um capataz e foi até, se não me engano, Palmas. Então ele mudou o roteiro. E de Palmas ele veio para Brasília e ia para São Paulo. Aí no meio do caminho a polícia prendeu ele. Eu falei, olha, onde é que está escrito na guia de trânsito que ele tem um trajeto a seguir? O trajeto dele é do Mato Grosso até São Paulo. Se ele vai a Manaus e depois ao Nordeste... Não tem, mas ele tem a guia lá, quer dizer, aí o que acontece? Claro que você não vai dizer que o cara está fazendo isso constantemente, é um fato, foi isolado. Sim. Tanto é que, se não fosse, ele foi absolvido e não perdeu a arma, continua normalmente. Agora, se não tivesse um advogado ali, se não tivesse alguém que tivesse essa percepção, provavelmente teria condenado, perdido o porte de arma, e aí já viu, né? É assim que funciona. Porque ficar à mercê da interpretação da outra pessoa sem uma pessoa ciente, consciente da lei, né, como o caso de estar com o advogado na hora, você deixa de sofrer um grande prejuízo. E o juiz e o promotor, ele está preocupado com a defesa da sociedade. Sim. Eu estou preocupado com a defesa da sociedade e a sua, porque você também é a sociedade. Lógico. Então você tem que ter um julgamento justo. E aí cabe a mim, que estou mais próximo, passar para o juiz e para o promotor as circunstâncias especiais. Se não tiver ali, não tiver o acolhimento ali, a gente entra com HC, a gente toma outras providências. Sim. Mas eu vou estar dedicado ao seu caso. É isso que importa no caso aqui, né? Esse acolhimento. Muito bacana, doutor. Doutor Geraldino, deixe os contatos do senhor, Instagram, WhatsApp, que o senhor tem porque nosso tempo aqui não é muito longo, o senhor desculpa.
Mas na próxima vamos entrar num assunto mais específico. Ótimo. Pra gente... Eu já contribuí com a TV Justiça, já contribuí com a Gazeta. E aí, vira e mexe, quando tem algum fato assim, eles pedem opinião e a gente contribui da melhor forma. Com certeza. Eu sou meio assim, eu nem sei meu Instagram, pra você ter ideia. Eu sou meio. Eu vou começar a aprender, talvez até com vocês aqui, como é que funciona. Eu vi que vocês têm um cartãozinho, eu vou ter que ver com essa técnica aí. E aí eu ainda sou da época, no caso, o meu celular, que é o meu WhatsApp, né? Eu vou deixar aqui, se alguém quiser procurar, tiver uma necessidade, tiver alguma dúvida, é 61 999 18 2008. E fora isso eu vou começar, eu tenho o Facebook, mas tem que botar lá Geraldino. Bota Geraldino, não vai achar eu vou outro. procurar e vou deixar aqui embaixo. Geraldino só tem um, esse nome aí, inclusive, eu vou até aproveitar, porque eu não sei de onde é que a minha avó tirou esse nome, porque é o nome do meu pai, né? Sim. E depois de muito tempo eu descobri que Geraldino significa torcedor da geral. Rapaz. Olha só. E aí vem o Arquibaldo, tem os caras que chamam Arquibaldo também, Sim, eu sou torcedor da arquibancada. Eu falei, pô, a pessoa me zoava muito. Mas eu já estou de boa, tranquilo, já estou chegando nos 60 anos, nada me preocupa. Tá certo, já passou. O pior já passou. O pior já passou, quando você é menino é que você sofre. Exatamente. Então foi um prazer estar aqui, eu agradeço prazer muito esse nosso espaço, tá? E que possa comparecer outras vezes, vou ficar muito feliz. Com certeza, doutor. Gostei da iniciativa, realmente é uma iniciativa, e ainda mais aqui no Guará, que eu sou, meu pai é morador aqui do Guará, e mais de 20 anos aqui, minha tia mora aqui, meus parentes, tem vários amigos. O nosso intuito aqui do programa é justamente isso, é trazer profissionais para que alertem as pessoas, para que orientem as pessoas, porque muita gente sabe que muitas vezes não sabe nem que precisa de um advogado, por exemplo, né? Exatamente. E está numa situação, está desesperado, acaba resolvemos fazer o programa justamente para isso, para numa linguagem simples, ampla, que as pessoas tenham conhecimento da lei, entendeu? Da saúde, nós temos quadros de saúde aqui, para que se informem melhor e saibam onde procurar um bom profissional. Né? E outra coisa, a gente, para analisar uma causa, por exemplo, a gente pode dar uma informação que, sim, en passant, genérica. Claro. Agora, para o fato em si, cada caso é um caso diferente. Às vezes, você tem um detalhe, alguma coisa assim, que pode até ser mais efetivo, né? Fala, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. E aí, se precisar, a gente conversa depois com mais calma. Tá bom? Foi um prazer, então, gente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite.